Olá! Hoje a gente vai desvendar um mistério que já dura 500 anos, o Mapa de Piri Reis. É um documento que, olha, há quase um século deixa historiadores de cabelo em pé e, claro, alimenta as teorias mais fantásticas que se possa imaginar. Pensa comigo, e se um mapa, achado meio que por acaso num palácio antigo, mostrasse partes do mundo que na teoria ninguém sabia que existiam na época em que ele foi feito? Pois é. Essa pergunta é o ponto de partida de um dos maiores quebra-cabeças da cartografia. E a história desse mistério todo começa com uma redescoberta quase cinematográfica, que nos leva direto para um palácio lá em Istambul. A jornada desse mapa é, para dizer o mínimo, impressionante. Ele foi criado em 1513, depois apresentado a um sultão e, logo em seguida, desapareceu por 400 anos. Só foi reaparecer em 1929. Vamos entender como é que isso aconteceu? Então, vamos voltar para 1929. O Palácio Topkapi, em Istambul, estava passando por aquela reforma para virar um museu. E no meio de um monte de material que ia ser descartado, sabe, tinha um rolo de pergaminhos esquecidos. E ali dentro estava um segredo que ia mudar o que a gente sabia sobre a era das grandes navegações. A descoberta não foi obra de uma pessoa só, foi um verdadeiro trabalho em equipe. Halil Eden Elden, que era o diretor do museu, foi quem encontrou o mapa. Aí veio o teólogo alemão Gustav Deissmann, que estava catalogando tudo. Mas quem bateu o olho e falou, peraí, isso aqui é importante de verdade, foi o orientalista Paul Kali. Ele sacou a real dimensão da coisa. Ok, a descoberta foi incrível. Mas quem foi o gênio por trás desse mapa? Vamos agora conhecer o criador dele. O autor era ninguém menos que Piri Reis. E ele não era um cartógrafo comum, não. O cara era um almirante otomano famosíssimo e um ex-corsário, ou seja, ele conhecia os mares como a palma da mão. Esse mapa é o que a gente chama de Carta Portulana. Dá para pensar nela como se fosse o GPS do século XVI. Em vez de latitude e longitude, ela usava umas linhas, as linhas de rumo, que saíam de rosas dos ventos para guiar os navios. Era uma ferramenta super prática, feita para navegar mesmo. E essa data é a chave de tudo, 1513. A gente está falando de só 21 anos depois da primeira viagem do Colombo. Isso coloca o mapa bem no olho do furacão da Era das Descobertas, uma época de exploração frenética e muita troca de informação. Mas aí fica a pergunta: como é que o Piri Reis sabia de tanta coisa e tão cedo? A resposta está nas fontes que ele usou, e uma delas, olha, é de cair o queixo. A dica vem do próprio Piri Reis. Ele deixou anotado no mapa que juntou informações de umas 20 fontes diferentes. Tinha mapa antigo, carta náutica dos seus contemporâneos. Ele era um verdadeiro compilador de conhecimento, juntando peças de todo o mundo conhecido da época. E agora, a grande revelação. Uma dessas fontes, com as palavras dele mesmo, foi um mapa desenhado pelo infiel genovês Colombo. E como ele conseguiu isso? Através de um prisioneiro espanhol que tinha navegado com Cristóvão Colombo em 3 viagens. E é exatamente por isso que essa descoberta virou uma sensação mundial. Esse não é só mais um mapa antigo. É muito provavelmente o único pedaço que sobreviveu de um mapa perdido, desenhado pelo próprio Cristóvão Colombo. É como ter uma janela direta para o que o famoso explorador sabia. Bom, com um artefato tão incrível assim, era óbvio que iam surgir controvérsias, teorias, e foi exatamente o que aconteceu. A maior de todas as polêmicas tem a ver com a parte sul do mapa. A pergunta que muita gente se fez e ainda faz é: será que aquilo ali é uma representação da Antártida, sem gelo, séculos antes da sua descoberta oficial? Basicamente, existem duas visões sobre isso. De um lado, tem a teoria mais, digamos, alternativa, que sugere que o mapa mostra a costa da Antártida sem a capa de gelo, o que indicaria um conhecimento antigo muito avançado. Do outro lado, o consenso acadêmico diz que o mapa, na verdade, retrata a Terra Australis Incógnita, um continente imaginário que os cartógrafos da época desenhavam no sul para equilibrar o mapa. A pesquisa acadêmica mais moderna, com base em todas as fontes e estudos, já classifica essa teoria da Antártida como uma hipótese desmentida. A explicação mais provável é que Piri Reis estava só seguindo a moda cartográfica da sua época. Então tá, se a história não é sobre continentes perdidos, qual é o verdadeiro legado do mapa de Piri Reis? Vamos separar os fatos da ficção. A verdadeira importância do mapa é, na verdade, gigantesca. Ele é um dos primeiros mapas que sobreviveram a mostrar as Américas.
É um elo de valor incalculável com o mapa perdido de Colombo. E mais, é uma prova incrível da troca de conhecimento que rolava entre o mundo europeu e o islâmico. É sem dúvida uma obra-prima. No final das contas, a história real do mapa não é sobre aliens ou civilizações perdidas. É uma história muito mais fascinante sobre a curiosidade humana, sobre a coragem de explorar o desconhecido e sobre a incrível circulação de informações que já acontecia no mundo no século XVI. E a história do mapa de Piri Reis deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Quantos outros segredos históricos como esse ainda estão lá, guardados em arquivos, só esperando para serem redescobertos e, quem sabe, reescrever um pedaço do que a gente acha que sabe sobre o passado?